Olá a todas e todos, é com muito carinho, com muito amor que nos encontramos mais uma vez aqui pela Fraternidade Espírita Ramatiz, virtualmente, para conversarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre questões, né, que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida e que são tão importantes para o nosso processo de aprendizado. Então, que Jesus nos ampare, que a espiritualidade maior nos abrace neste momento, trazendo-nos vibrações harmoniosas de paz, saúde, harmonia e equilíbrio, ajudando-nos, né, nesse processo de crescimento que todos nós estamos inseridos e que essa doutrina tão bendita, tão querida, nos auxilia tanto, né, a atravessar, principalmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Ela é um suporte, né, um sustentáculo muito grande quando nós a abraçamos realmente com consciência daquilo que ela pode nos ofertar, pode nos oferecer. Então, que possamos estar em sintonia com a espiritualidade maior e que esses amigos espirituais possam nos envolver e que possamos vibrar, né, nessas sintonias que elevam a nossa alma, que nos nutre, né, o nosso campo espiritual. E hoje, então, temos a proposta de conversar um pouquinho sobre o tema que escolhemos, consciência espírita. E esse tema foi pensado a partir do livro do autor Alírio Cerqueira Filho, onde ele tem, então, um livro que tem esse título, e que o subtítulo é Vivendo e Trabalhando no Bem como Espírito Imortal. Nós aqui não temos a pretensão de abordar, né, todos os assuntos, mas trazer algumas pontuações de questões que ele, então, levanta para nós, né, e que já são, na realidade, conhecidas pela doutrina espírita. Mas como, né, nós fizemos o estudo do livro, então a gente procurou ser fiel, né, e destacar o mérito aí do autor que nós pontuamos. E o autor, então, ele faz uma diferenciação nas questões circunstanciais da vida e nas questões existenciais, onde ele diz que as questões circunstanciais são todas as questões que norteiam a nossa existência, né? Aquela que nós, como espíritas, trabalhadores, né, que fazemos parte do movimento espírita, a nossa grande maioria, né, que estamos vinculados a uma instituição espírita, abraçamos, né? Então, ele diz que são questões bastante importantes, que fazem parte do nosso processo evolutivo, mas não são garantidores da nossa conquista real. Porque ele diz que muitas vezes nós abraçamos muitas tarefas no movimento espírita, nós assumimos os cargos, né, de diferentes formas, sejam aqueles considerados, né,
mais simples, né? Ou aqueles que têm um nível de responsabilidade maior, como no caso né, de um presidente de uma casa espírita, diretor, enfim, diversas funções. E normalmente a gente se preocupa muito em realizar as tarefas dentro da casa espírita, né, buscando influenciar aqueles que estão ali comungando, né, com os mesmos ideais e muitas vezes a gente faz todo esse movimento, que é um movimento, né, correto e a gente tem o dever e a responsabilidade de fazer o nosso melhor. E o trabalho do bem nos convida a essas questões. Só que ele coloca que muitas das vezes nós fazemos essas atividades, nós assumimos diversos encargos, responsabilidades, mas fazendo direcionado simplesmente ao outro, né? A direcionar aquele ensinamento ao outro, ao despertar a consciência do outro. Mas quantas vezes nós não nos envolvemos de fato no nosso processo de interiorização ou no nosso processo de mudança real, da nossa transformação. E aí ele faz a diferenciação dessas questões circunstanciais, né? Como eu já disse, são questões muito importantes e que fazem parte do nosso processo evolutivo. Mas ele diz que muitas vezes nós realmente não nos envolvemos, né, de fato conosco mesmo, no sentido de nos olharmos de forma verdadeira, né, no sentido do autoconhecimento, dessa busca de identificar as nossas potências, mas as nossas fragilidades. E aí, quando ele faz então a diferenciação desse processo das questões existenciais, porque ele diz que esse processo é o que realmente vai nos impulsionar, porque às vezes é um ledo engano nós acharmos que por estarmos realizando tarefas, estarmos envolvidos nas tarefas do bem simplesmente, nós estamos evoluindo, no sentido, na sua totalidade, quando na realidade, se nós não nos olharmos com sinceridade e buscando não só o saber, o conhecimento, mas vivenciar aquilo que nós estamos expondo, seja através de um estudo, de uma palestra pública, seja através dos grupos de estudos, da evangelização, no processo, em si de todas as formas de trabalho que a doutrina espírita nos oferece. E aqui a gente está dando a referência da doutrina espírita porque é o campo, é o nosso referencial. Então, mas se nós realmente não fazemos esse processo que muitas vezes, voltando a repetir, nós oferecemos ao outro, esse processo existencial, ele vai ficando para trás e a gente muitas vezes não se dá conta disso. E ele traz no seu livro vários exemplos, e um desses exemplos que ele traz é o exemplo do irmão Jacó,
né? Onde foi um espírita, né, que tem o seu grande mérito, tem o seu mérito, né? Foi um grande trabalhador da doutrina espírita e foi presidente de instituição espírita, né? E quando chegou o seu desencarne, teve toda a assistência, inclusive, né, do benfeitor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, mas que durante esse processo já do seu desencarne, ele sente então grandes dificuldades, né? A sua consciência não estava bem, ele não se sentia pleno, ele não se sentia feliz, né? Ele se olhava e não via aquela luz, né? Ou aquele estado que ele pensava em ter atingido. E quando ele faz todo um processo de reflexão, inclusive ele passa por momentos já na espiritualidade, né, onde ele faz todo esse mapeamento, onde ele faz todo esse resgate, né, aí ele faz esse mergulho profundo com a ajuda dos benfeitores, e ele chega a ficar até depressivo, né, nesse sentido, porque ele tem dificuldades de entender o que aconteceu com ele. Então, vejam que é um exemplo bastante significativo e que certamente deve acontecer com muitos, né, que também passam por esse processo, porque ele se dedicou muito à doutrina espírita, se dedicou muito ao bem, mas ele chegou ao entendimento a partir desse processo da desencarnação e na espiritualidade, onde ele se deparou com a própria consciência, né, de que não havia sido, na verdade, realizado todos os esforços, né, que poderia ter sido realizado em prol da sua real transformação. Então, o interessante, assim, o aspecto mais interessante que me chamou a atenção no livro realmente nos depararmos com essas questões, porque nos fazem, nos chamam à reflexão que nós buscamos, né, nos dedicamos a esta doutrina, a entender, a buscar o conhecimento, mas será que nós estamos realmente realizando esse processo, né, de identificação das nossas reais necessidades? Todos nós, quando chegamos ao plano material, nós passamos por um planejamento reencarnatório. Ele pode ter sido mais participativo, né, ou menos participativo, dependendo da nossa condição de maturidade espiritual, mas todos nós tivemos ali o auxílio de grandes instrutores, né, de espíritos amigos que nos auxiliaram nesse processo de reavaliação, nesse momento, então, quando nós estamos, né, ficamos na erraticidade, porque ali a gente faz um balanço das nossas últimas trajetórias, ou mais particularmente, da nossa última trajetória, né? A partir das trajetórias que nós vamos passando, nós vamos reavaliando. É como se, né, nós passássemos por várias fases e a gente então vai reavaliando aquilo que a gente conseguiu alcançar, aquilo que a gente não conseguiu alcançar, aquilo que a gente se equivocou, né, às vezes de forma reiterada.
e que nos trouxe grandes prejuízos, né, comprometimentos, e nós então fazemos essa reavaliação e delineamos ali um projeto reencarnatório. E muitos de nós temos ali aquilo que a gente chama de mais primordial. Não que a gente não precise evoluir assim em todos os sentidos. Nós precisamos evoluir, crescer, né? Despertar as nossas consciências ao máximo, mas a lei do progresso, ela não dá saltos. Então, os espíritos, eles vão abordar ali conosco as possibilidades de crescimento dentro de determinada encarnação. Então, normalmente, nós fazemos um projeto naquilo que a gente tem de mais gritante, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, na questão da paciência. Muitas vezes nós temos dificuldades em sermos pacientes, então a vida vai nos proporcionar situações, desafios, que a gente vai precisar então exercitar para adquirirmos então a paciência. Então é um processo lento, gradativo, mas que seremos sempre acionados, né, pelas nossas necessidades maiores. Então, quando a gente faz esse processo, né, de despertar da consciência, que a gente tem conhecimento, por exemplo, dessa doutrina que nos oferece tantas coisas maravilhosas, que nos oferta tantos ensinamentos, né, e chama-nos a atenção para o bem viver e para essa transformação moral. Então, nós precisamos estarmos atentos a essas situações, para que a gente não venha então a passar por uma desilusão, por um processo de frustração, achando que muitas vezes nós estamos fazendo aquilo, né, de melhor, mas olhando mais as questões, como o autor chama atenção, para as questões circunstanciais, que são essas situações que nos acontecem, mas que não conseguimos identificar em nós as nossas reais necessidades, os nossos reais objetivos de transformação moral. Então, essa proposta, né, do estudo é para refletir, né, para chamar a atenção nesses dois pontos principais que eu achei muito interessante que o autor traz, né, e relembrar, né, o que os espíritos superiores, né, trouxeram através de Kardec, de todo aquelas leis que estão inscritas na nossa consciência. Porque quando nós olhamos para a nossa consciência, quando nós nos olhamos de forma honesta, verdadeira, buscando conhecer as nossas limitações, né, aquilo que mais nos chama a atenção para que a gente possa mudar, a gente consegue delinear, né, e traçar um objetivo real para a nossa mudança. E o Espiritismo, ele se preocupa exatamente com isso. Não é formar espíritas no sentido de um rótulo religioso, né? Não é para que nós nos tornemos trabalhadores, né,
preocupados com essas questões circunstanciais, em que eu tenho que fazer o bem a qualquer custo. Não, mas que a gente faça o bem com consciência e que esse bem, primeiramente, seja feito a nós mesmos, né? No sentido da nossa transformação. Porque quando ele faz essa diferença, ele faz a diferença no sentido, trazendo o exemplo que muitas vezes nós queremos levar o despertar da consciência para o outro, né? Para aquele que convive ali conosco, na mesma instituição, seja através das palestras, seja através dos estudos, enfim, do convívio, das tarefas, mas é que nós não conseguimos fazer a transformação que nos cabe a nós primeiramente, né, essa transformação real, porque temos dificuldade em olhar para nós mesmos, até porque esse processo do autoconhecimento é um processo que não é fácil, né? É um processo que nós não estamos acostumados, né? As religiões, de maneira em geral, às vezes estão muito preocupadas com as questões externas. E a doutrina espírita, ela vem com uma proposta diferenciada, né? Para que a gente possa olhar para nós mesmos, buscando o processo do autoconhecimento, da autoeducação, da alta transformação, que são os elementos essenciais. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. E por mais que a gente, às vezes, conheça, né, tenha ciência desse processo, tenha o entendimento dessas lições, muitas vezes nós não conseguimos ainda vivenciá-las. Nós temos dificuldade em senti-las, nós temos dificuldade em colocar em prática. Então, nós vamos externalizando para o outro, a gente vai direcionando, a gente vai orientando, mas esquecendo de olhar para dentro de nós mesmos. Porque, às vezes, dentro de nós mesmos, no nosso íntimo, nós temos grandes conflitos existenciais, nós temos processos de culpas, nós temos processos de autopunição, de remorso, né? E identificamos equívocos que às vezes a gente não quer olhar, que a gente tem dificuldade de olhar. Então, era como se a gente, então, voltados a exercitar o bem, como se, né, a gente não precisasse, a gente fica com uma ilusão de que a gente, então, está evoluindo, né, mas não necessariamente, é o que ele vem nos chamar a atenção. Não necessariamente porque, na realidade, as nossas questões continuam lá dentro, né? Continuam gritando dentro de nós. E muitas vezes nós não queremos dar conta desses conflitos, dessas questões, porque a gente tem essa dificuldade, né, para buscar uma solução, para ser honesto conosco mesmo e dar um novo direcionamento a esses sentimentos, a essas emoções, a trabalhar aspectos, né, que a gente está tão, né, como se estivesse tão confortável naquela situação, então a gente trabalha só na superficialidade. Então eu trabalho, né, dizendo para o outro que ele precisa se melhorar, e eu trabalho, né, apontando
que o outro precisa se modificar. Mas como está sendo esse processo meu, né? Na realidade, intimamente, como é que está sendo a relação minha, né, para comigo, né? Então, essa é a grande proposta do Espiritismo, que na realidade é o despertar dessa consciência. Então, a consciência espírita é muito para além do reconhecimento em relação às leis que nos regem, né? Ter o conhecimento somente não basta, né? Não basta nós nos envolvermos no trabalho do bem, buscando contribuir para o processo evolutivo dos nossos irmãos que estão à nossa volta. Se nós não conseguimos olhar verdadeiramente para as nossas necessidades, para os nossos objetivos existenciais, para aqueles objetivos que nós traçamos quando nós viemos então para o plano espiritual. Então a doutrina espírita, ela vem nos chamar a atenção exatamente para esse grande propósito, que é o da nossa transformação moral, né? Para que nós nos atentemos no empenho, né? Na dedicação, nos esforços diários ali, das nossas experiências, sejam aquelas experiências que nos trazem maior dificuldades, porque justamente essas experiências que nos trazem maior dificuldades é que então nos sinalizam aquilo que mais a gente precisa modificar, porque aquelas experiências que a gente consegue traduzir, lidar de uma forma mais amena, né, trabalhando ali com discernimento, com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, possivelmente são experiências valiosas, mas que já nos demonstram que nós já atingimos determinada maturidade naquele processo. Mas outras experiências de dificuldades maiores que vão realmente então sinalizar o quanto nós precisamos mudar em determinados aspectos, em determinadas áreas, né? E esse é o grande processo então que a doutrina espírita nos convida. E termos a consciência espírita nós olharmos então com esse olhar, né, de totalidade, primeiramente, para dentro de nós mesmos, nos enxergando como espíritos imortais, que temos um objetivo aqui, né, no planeta Terra, que as questões circunstanciais, todas essas que a gente falou, né, do nosso trabalho no bem, inclusive, mas também da nossa relação na vida diária, na nossa relação no nosso trabalho, são questões extremamente importantes, mas que nós não podemos deixar para trás aquilo que é mais primordial, né? Que é olharmos como espíritos que estamos momentaneamente encarnados, que trazemos ali uma série de objetivos a cumprir e que a gente então precisa ter a maturidade, né? Que a gente precisa exercitar nesse processo de aprendizagem com as nossas questões mais íntimas, porque é exatamente esse processo, então, que nos vai fazer realmente evoluir, crescer,
né? E aí, com certeza, nós teremos melhores condições de ajudar o nosso próximo, porque vai ser algo que vai falar exatamente do lugar onde nós estamos, né? Daquilo que realmente a gente vivencia e não só realmente daquilo que muitas vezes nós falamos, né? Nós colocamos como pauta de importância, mas que ainda nós não conseguimos realizar. E ter esse olhar, né, de que a gente também não vai conseguir, né, abarcar tudo, mas ter um olhar de responsabilidade, ter um olhar amoroso, né, para com as nossas dificuldades, reconhecendo as nossas dificuldades, não no sentido de só reconhecer, então tá, então eu sou assim, eu tenho, né, que me perdoar. Sim, a gente tem que se perdoar, sim, a gente tem que ser amoroso conosco mesmo, mas acima de tudo também nos colocar ali como propositores da nossa mudança, da nossa transformação, ainda que ela, como nós dissemos no início, que ela seja lenta, né, ali gradual, mas que a gente faça aquele esforço que tanto Kardec chamou a atenção, né, quando nos colocou que se reconhece o verdadeiro espírita, realmente por esse processo de aprendizado, por esse processo de esforço. Então, ter a consciência espírita é ter esse olhar mais abrangente, é nos entender para além desse corpo material, por todo esse processo das circunstâncias que nos ocorrem, que nos acontecem, que são importantes para a nossa vivência, sim, que fazem parte do nosso aprendizado, mas que o principal deles realmente é nos olhar, é cuidar das nossas necessidades, né? É ter esse olhar amoroso, mas ao mesmo tempo responsável com as nossas reais necessidades, né? Não da individualidade, do ego, mas do espírito imortal. Então, essas são as reflexões que a gente quis trazer no dia de hoje, agradecendo a oportunidade bendita do estudo e que possamos nos manter unidos pelas vibrações amorosas e sempre gratos pela oportunidade do estudo que Deus nos oferta a cada dia, através das múltiplas experiências que nós temos e que a gente possa, então, fazer esse esforço íntimo, né? Olhando para dentro de nós mesmos e buscando a transformação que essa doutrina espírita nos impulsiona. Graças a Deus, muita paz a todos.